estamos aqui novamente no Mulheres que Fazem na WNTV, hoje para falar de arquitetura, de vida naquela que você se refaz, naquela que você se encontra, que é o teu lar, a tua casa. E para falar sobre esse aspecto, eu convidei o Guilherme Zerves. Muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Que é arquiteto, e eu brinco, porque ele, assim, ele é um arquiteto, mas é um arquiteto, um urbanista, humanista e cultural também. É uma composição um pouco de tudo isso, né, Guilherme? É, um pouco as experiências, né, que a gente vai colhendo aí pela rua, na carreira, né? Eu acho que... Mas você acha que tem a ver com a tua vida também, ou não? Também, acho que vai um pouco muito do que a gente busca, a nossa curiosidade, né? As referências estão aí e é muito como a gente vai atrás, né? Como a gente desperta a curiosidade para conhecer os lugares ou de entender as pessoas, nos entender também pelas pessoas. E a arquitetura eu falo que é uma oportunidade de entrar na vida das pessoas, de alguma forma, no sentido de as pessoas começam como clientes e terminam como amigos, né? Porque para poder projetar, para poder pensar a casa das pessoas, a gente, antes de mais nada, tem que conhecer a rotina delas, tem que entender como que é a vida dessas pessoas, né? Eu acho que assim, hoje em dia a gente até pode falar de uma tendência, mas quando você fala classicamente de arquitetura, você está falando um pouco mais focado na estética. Isso a gente sabe historicamente. Então, por isso que eu brinquei com você, né? Que assim, você tem um aspecto que é muito mais seu, aí de foco humano, de integração do ambiente, né, aonde você vive. Conta um pouquinho para os nossos web espectadores essas tuas experiências, né, que eu brinquei que elas são culturais e humanistas. Tá. Logo no começo, ainda na época de faculdade, eu fui fazer um estágio no Instituto de Arte. E lá eu fiquei por 7 anos com experiências com cinema, dança, teatro, música, artes plásticas. Pode falar, no Tomi Otaki, no Tomi Otaki, no Instituto Tomi Otaki. Então, com a família Otaki, o Rui Otaki, que é arquiteto, o Ricardo, que é irmão dele, que é designer e cuida do Instituto, tantos outros profissionais, a Tomi Otaki, que é a mãe deles, é uma artista aí com seus mais de 90 anos. Maravilhosa, que vem pro Brasil, por sinal, né? Uma mulher que faz arte com muita dedicação, alma, né? Ela está mesmo nas suas obras, né? E esse olhar da arte enquanto uma possibilidade de descondicionar o olhar para as notícias que a gente vê diariamente, as questões que tanto nos preocupa, e a partir do momento que você, através da arte, você tem uma mensagem social, tem uma mensagem humana mesmo, de poder levar as pessoas para uma outra realidade e olhar para si, até no seu papel enquanto cidadão até. Então essas experiências são muito válidas e a gente observa muito isso nesses encontros com a arte, né? Que foi uma expressão muito mais forte da alma, né? Exato. E lá existem, né, ainda alguns projetos que são vivências culturais para educadores, por exemplo. Eles desenvolvem alguns trabalhos com as escolas municipais, no sentido dos professores terem vivências com essas artes, e isso é um recurso pedagógico dentro da sala de aula. Então, de levar isso para as crianças da rede municipal e de outras escolas, o contato da criança com a arte e valorizar os próprios adolescentes se valorizarem e começarem a ver possibilidades dentro dos seus limites, da sua realidade, dentro né? das suas realidades. Assim, como trabalhar recursos que se tem ali disponíveis, né? E se integrar mais com o seu próprio habitat, né? E nesse momento eu falei, eu gosto muito de arquitetura, eu era daquele que na escola levava bronca dos pais, porque eu estava ali desenhando casa e não prestando totalmente atenção na aula. Mas eu sempre gostei muito de pegar, eu sou da época da fita cassete, então eu pegava as caixinhas de fita e montava as casas para brincar com os meus carrinhos, assim, então já ia brincando com essa questão da espacialidade, sempre gostei. E de repente, quando eu me envolvi nesses projetos, eu comecei a falar, a arquitetura não é só isso, mas tem também todo um outro lado, que não é o lado só concreto, o lado reto, duro, material, né? Porque eu falo até da minha descendência alemã, não é tão alemão, mas tem um outro lado também que tem, né, tem um outro contato, né, essa questão da brasilidade, da dança, da música, das cores também, que a gente pode quebrar um pouco
essa forma. Ou integrar, né? Ou integrar, né? Porque a gente tem a matéria, mas tem o outro lado. E como unir. Não material. E coincidentemente, eu acho que também é um pouco daquilo a gente acredita, a gente atrai muito o que a gente acredita, né? Eu acho que dentro disso, saindo do Instituto, eu tive a oportunidade de trabalhar no Parque Ibirapuera, porque no Parque Ibirapuera foi uma oportunidade interessante de mesclar a arquitetura com a questão da arte. Na questão, desde o desenvolvimento dos parques infantis, até a questão das exposições ao ar livre. Então você quebra aquele protocolo das paredes, de você entrar num ambiente cultural e você ser obrigado a achar que você tem que entender o que vai ver, quando na verdade não, né? O importante é sentir aquilo que a gente está vendo, né? Isso é um pouco do entendimento que eu passei a ter dentro da arte contemporânea. Mais concreto, na verdade, o mais efetivo é aquele que você experiencia, né? Porque tem aquela questão histórica dos museus, das galerias que ali tá retratando, né? Que você tem os momentos históricos que você vê numa pintura, você vê numa escultura, numa obra, tal. Uma fotografia da época, né, através da pintura. Mas essa arte contemporânea hoje que é muito sentir, né, de você, com suas referências, poder se identificar ou não e de começar a provocar o olhar para a própria cidade, para o próprio entorno, né, sair do seu meio e começar a perceber que o seu meio também é o espaço do outro, né? De como lidar com isso. Né? Eu acho que o Ibirapuera é um dos locais, não é o único, obviamente, mas em que possibilita como um grande laboratório, acho, para essa sua experiência. O Ibirapuera, né? é um parque que recebe mais de 1 milhão de frequentadores por mês. Até o movimento que a própria Secretaria... Mais de 1 milhão por mês? Mais de 1 milhão por mês, às vezes 120 mil por dia. Olha. Que até eles trabalham muito essa questão de não serem usuários do parque, mas sim frequentadores, porque o usuário tem aquela questão, usei, joguei fora, descarta. Okay. E o frequentador é aquele que vem sempre, que frequenta aquele espaço. Então, até na questão da sustentabilidade, da preservação, da questão de não subir em árvores, que bobagem, eu quero subir em árvore, mas aquela questão de você conservar e você ter o parque como seu também, de você frequentar aquele que é seu. Você acha que é uma maneira, a arquitetura, ou esse laboratório cultural pelo Parque Brutal, é uma maneira consciente dos administradores de promover consciência e cidadania? Foi consciente. Esse movimento é consciente. Até teve uma oportunidade do designer Hugo França desenvolver um trabalho com as árvores que tinham lá no parque, que por raio, alguma questão, por ataque de fungos ou cupins estarem mortas, e não simplesmente tirar e destinar aquele resíduo para um aterro, mas transformar num banco, numa nova situação, num brinquedo. Que eu não sei se todas as pessoas, quem é usuário, ou não, talvez não saiba, mas quem é frequentador do Ibirapuera, aprendi essa, mas hoje, conheça, porque bem num dos cantinhos tem uma árvore imensa lá, em que as crianças brincam, né? Elas entram e saem. Aquela árvore eu tive a oportunidade de estar junto, do desenho, do cálculo estrutural. Vamos mostrar aqui para vocês darem uma olhada. Foi uma experiência interessante. Chama Teia Lúdica, que tem umas cordas. Teia Lúdica, exato. Isso. E ele é foram 3 guinchos, ações para poder posicionar aquela árvore, cortar, deixar ali naquele desenho. Depois ela faz parte de uma das árvores que foram reutilizadas. Até naquele momento a gente estava trabalhando na reformulação dos brinquedos. A ideia era levar, quando cortasse, levar aquela árvore para o playground, até que foi entendido que seria melhor manter ali, justamente para ter a memória de que ali era aquela árvore foi derrubada, e não simplesmente por derrubar, mas sim porque já era uma árvore condenada. Então ela foi reutilizada, ressignificada, na verdade, né? Então, isso eu não sabia. Então isso é muito interessante, como a arquitetura também trabalhar isso, não só como a sustentabilidade, não como um mero potencial de mercado, que hoje se fala econômico, né? Que por que não também de alguma forma ser valorizado, mas como uma questão até de consciência, essa questão do respeito ao outro e do espaço do outro, né? Porque o entendimento do todo, né? De toda essa engrenagem, você fazendo parte de todo esse movimento. Essa árvore em especial, você me deu um dado que eu não sabia, mas eu acho extremamente interessante abordar isso. Ela está num local onde ela estava mesmo, né? Porque eu ia fazer um comentário de que ela está distanciada, por isso que eu brinquei do usuário e do frequentador, né? Porque como um parque, como um todo, você tem algumas áreas em que você tem essas obras de arte, são obras de arte mesmo, né?
e que as pessoas não têm tanta oportunidade se não andarem e não conhecerem o parque, né? Desvendarem, ou, né? Porque não são os grandes pontos mais frequentados, né, de eventos, né? Ou vamos dizer, ou points, onde tem os bochichos do Ibirapuera, né? Eles são espaços mais retirados. Mas são belíssimos e estão integrando de verdade. Quer dizer, e essa experiência de você, de repente, por que não caminhar e descobrir que existe esse espaço? Isso, se a gente rompe essa barreira dos portões ali do Ibirapuera, que é um pouco dessa questão de, já que eu estou indo frequentar, é um parque que você tem todos os segmentos de classes da cidade. Então você tem aquela pessoa que pegou 5 conduções porque é um evento, é um acontecimento poder passear no Ibirapuera, aos moradores que estão ali, que só atravessam a rua. Então você tem pessoas com as mais variadas condições, até financeiras, e um espaço que acolhe, né? Acolhe todas essas pessoas, é um espaço de todos. E como entender que o que existe lá pode ser feito na sua comunidade, na sua casa, como esse bem-estar ser reproduzido nesse movimento de dentro para fora, de expandir para a cidade, não ser algo limitado ao limite dos portões, né? Então, isso se a gente traz para a rua, então existem muita gente, muitos professores, por exemplo, nunca tinham ido ao cinema dentro dessa experiência, dessas vivências lá atrás do projeto do Tomiotaki. Então, de repente, eu posso ir atrás de descobrir que existem mostras gratuitas, que existem apresentações, eu posso, de repente, ter acesso também e entender que isso eu posso trazer para as pessoas não buscarem, de repente, nas drogas uma forma de alienação, mas sim eu posso, de uma forma mais ampla, me satisfazer de uma outra forma e com o outro, né? Começar a romper essa barreira. Né? Porque você toca num paradigma muito importante, que assim, é o fato de as pessoas estarem muito em função das carências e muito menos em função do prazer. Assim, quando você eu estava pensando aqui em diversas ações que existem que são mais contemporâneas, como, por exemplo, o movimento das vaquinhas, que todo mundo conhece, né? Ou da arte, de qualquer maneira, que são artes em que você vivencia sensório-motoralmente, né? Quer dizer, você tem que tocar, você pode interagir, você pode modificar, tal, né? Agora, é um conceito muito importante, onde você está e você estar bem. Até então, você tem uma cultura muito de que você vai adquirir a tua felicidade, né? Assim, você adquire uma casa, adquire o sonho da casa própria ou o sonho das coisas que você vai adquirir sem olhar o seu entorno. Esse é o grande paradigma, né? O abraço, né? A importância do abraço, de a felicidade estar no abraço, não precisa de ser algo tão inalcançável, inatingível. Estar bem aonde você está. Né? Exato. Aí que vem a responsabilidade do arquiteto de permitir que essa casa seja esse lugar de bem-estar, de recarregar as baterias mesmo, né? Dessa forma mais... Eu até estava conversando que a gente aprende muito com cada cliente, né? E tem uma cliente que ela é budista, o marido também, que esses dias a gente foi num domingo fazer as compras da reforma do apartamento deles, e eles me passaram um ensinamento muito interessante, a questão de tem alguns monges assim que constroem, passam anos construindo desenhos em areia e fazem as mandalas. Em minutos. Em minutos destroem. Então, destroem, acho que nem esse é o termo correto, né? Desapegam. Então, como é interessante que a felicidade não é o resultado, mas a felicidade também está nesse processo, está nessa eu tenho que trocar a palavra problema como desafios, né? Então, os desafios que a vida nos coloca, que nem sempre é como a gente quer. E você que está aí, né? Dá uma paradinha, rapidinha, porque a gente já volta e faz essa reflexão. Será que você está satisfeito aonde você está? Será que você sabe o quantos recursos você tem para mudar isso? E já, rapidinho, a gente já volta. Pensou? Nós já voltamos aqui no Mulheres que Fazem, aqui hoje falando na WNTV sobre
moradia, mas de uma maneira, de um foco diferenciado, né? Onde você, né, pode partir do teu olhar do que é se sentir bem e estar num local que você passa a maior parte da tua vida, né, fora o trabalho, né, para recarregar suas energias, para sentir prazer, né, Guilherme? Porque eu acho que as pessoas hoje em dia têm um pouco aquele retorno da caverna, quer dizer, né, entra para uma proteção e sai, ou cada vez mais se tranca dentro, que é um outro conceito extremamente horroroso da nossa vida cotidiana hoje, né? Até como a gente estava conversando, essa questão do entorno e da gente ter essa relação mais com o externo, hoje em dia as casas estão cada vez mais preparadas para as pessoas ficarem dentro de casa e não se colocar tanto até pela insegurança ou com medo da violência. Então, assim, quando a gente fala nesse processo mais amplo, né, das pessoas terem esse momento de autoconhecimento, até de relação, né, com o meio e com o todo, para isso as pessoas também precisam estar receptivas, né? E eu entendo que dentro de casa é onde isso pode melhor acontecer, né? E até vem essa questão aí do lado da arquitetura, né? Já trago essa questão da saúde da casa e do universo da arquitetura, de poder viabilizar esse espaço como um espaço que é seu, que é nosso, né? O espaço que a gente, antes de mais nada, se sinta confortável, e não confortável no sentido de objetos caros ou objetos do luxo, né? Do glamour, mas confortável no sentido cores que te propiciam bem-estar. Você se identifica, cores... o espaço em si, tamanhos confortáveis, espaços pensados, e eu entendo que ainda existe aquela questão do arquiteto ser algo inalcançável, inatingível, ou algo que eu não posso pagar agora, quando na verdade isso é uma questão de... procurar o arquiteto certo. Essa é uma grande verdade. Eu entendo que muitos colegas, acho que muitos profissionais dessa área têm esse pensamento de que a gente pode fazer uma consultoria ou um projeto dentro daquele espaço. Eu acho que ainda existe muito esse mito, né, do arquiteto como um artigo de luxo, não como uma realidade possível, tangível, acessível, né? E o arquiteto ser através do conhecimento técnico ou de alguma referência, poder trazer para a pessoa, para o morador ou para aquele amigo, né, trazer a possibilidade de tornar aquele espaço dentro do que você precisa. E não é demagogia não, tá, gente? Assim, aquela ideia, assim, são conceitos básicos, ideias básicas, que assim, acho que tem para todo, o mercado tá aí para sempre, né? Sim. E adaptar com o conhecimento, mas é óbvio que eu acho que a postura e a consciência diferenciam mesmo, né, Guilherme? Então, assim, um vermelho para dormir, gente, não dá certo, você vai ficar acordado o tempo inteiro. Então, essas coisas precisam ser escutadas, né? Eu já tive clientes que não eram brasileiros, vieram para o Brasil, então queriam trazer mais essas cores para dentro de casa, algumas informações de fora, como um papel de parede de couro de crocodilo vermelho, e como trazer isso para dentro do ambiente, esse ambiente ter essa unidade dentro dessas referências que cada um tem, né? E são adaptações, né? Porque eu acho, por exemplo, eu falei do vermelho até porque eu tenho usei agora na reforma do quarto do meu filho, mas detalhes, né? Assim, não é que não dá para usar. Da mesma maneira que um espaço pode dizer, bom, isso é para quem tem uma casa enorme. Não, você pode ter um tamanho desse tamanho de casinha, aí você pode deixar ele mais amplo, desse tamanho, com as cores. É um jogo de espelho, é uma cor, é um móvel que você de repente faz ele planejado para ter uma dimensão mais adaptada ao espaço. Então, tudo Então, o que realmente eu preciso? É a pergunta que a gente faz. Eu preciso disso? Ok. Não preciso. Então, para que usar, né? Então, como essas pequenas adaptações tornam o espaço até maior e o espaço agradável àquela pessoa. Então, vamos supor que quero fazer uma reforma, tem uma parede de azulejo, não preciso tirar. Hoje tem recursos que a gente trabalha por cima, muda aquela cor, trabalha uma unidade. Materiais que tira até o rejunte, vamos supor, aquela história do rejunte no banheiro, que não precisa mais ter. Então, são pequenos recursos, técnicas hoje que existem, que transformam esse ambiente, torna esse ambiente mais fácil da manutenção do dia a dia, até porque eu entendo hoje que a casa não... perde-se muito tempo com a manutenção da casa, e a gente pode, de repente, ter um ambiente mais prático, prático, mais rápido de limpar,
por exemplo, né, nessa questão da manutenção, para as pessoas poderem ter mais tempo para elas, e para as relações, para os amigos, ou para poder aproveitar que o gostem, espaço. né? Assim, o que as pessoas gostam, o que elas realmente sabem sobre si mesmas, é possível você converter num ambiente arquitetonicamente planejado. E nesse momento dessa conversa, olha, realmente eu tenho esse perfil, tenho esse estilo, e as pessoas começam até a se identificar com a própria casa, né? Começam a perceber o próprio espaço. Curtir, porque eu acho que assim, uma coisa que falta, né, muito, e já houve, você certamente que está ouvindo aí, ou já foi assim, ou a sua família já foi, a casa era um ambiente para receber pessoas. Né? Hoje em dia, cada vez mais está sendo uma prisão para se proteger. Né? As pessoas não estão mais curtindo estar em casa. Às vezes até perde um pouco, né, essa essência, fica nessa questão, né, fica muito dependente da rua ou se anulam de fato, né? E passa a ser um caos, né? Porque as coisas, principalmente São Paulo, a vida noturna, a vida fora de casa está muito cara, né? Ou tem uma série de questões também de violência ou de segurança. Então as pessoas acabam ficando aprisionadas dentro de casa, e aí toda a questão de receber também pode dar trabalho, tem isso. Então assim, é uma revolução mesmo, é uma consciência, é um paradigma novo, né? É até interessante porque tem uma demanda hoje que a gente tem observado muito de clientes que vêm solicitar a reforma da cozinha, por exemplo, para quebrar a parede, para integrar com a sala. Então, de repente, não tem um espaço muito grande, mas integra sala, cozinha, como se fosse um ambiente único. A vida gourmet, né? Porque está tudo voltando. É aquela história de receber, de voltar a receber. Ao mesmo tempo, não pode ser um espaço que dê trabalho nessa limpeza, nessa manutenção, porque senão você acaba... Então, hoje os recursos estão muito voltados até para a questão do receber. A demanda você estava falando, me lembrei, até assim, vejam como é possível isso, até as hortas verticais, né, dentro de casa. Essa questão até que a gente falou um pouco do sustentável, um pouco da casa ter ela mesmo, você mesmo pegar ali a sua horta, usar ali os seus temperos, né? Porque, vamos falar a verdade, não sei, isso é um mito, mas é uma brincadeira. Mas de verdade, parece sempre que a casa, banheiro e cozinha são os lugares mais preferidos da casa, não é verdade? Como arquiteto, isso é uma realidade, não é? É uma realidade, e isso tem sido bem refletido justamente nesse lado de... Então vamos deixar como um lugar só para as pessoas não se isolarem na sala enquanto outro grupo está na cozinha, ou todo mundo fica na cozinha, e a cozinha ser um espaço pequeno e não cabe em todos. Né? Então hoje tem se integrado muito esses ambientes, né? E mais, né? O homem está mais voltado também à cozinha hoje em dia. Então, também. Assim, aquela história de cozinhar juntos, né? A mulher tem aquela brincadeira de que muitas histórias são contadas tecendo junto, né? E o cozer também, assim, o estar lá, é muito gostoso. Eu, particularmente, adoro, né? Você tá junto, conversando, tomando a sua bebidinha e cozinhando com todo mundo junto, né? Exato. E o banheiro também, até é curioso, porque assim, a gente tem tido muitas experiências da divisória do quarto com o banheiro ser de vidro. De vidro? Assim, a gente isola a área, vamos supor, do sanitário, alguma coisa assim, mas aquela banheira integrada com o quarto, hoje tem certo romance, voltando aí na arquitetura. Tá no mês do Dia dos Namorados. Então existe muito isso de integrar também o banheiro com a suíte, quando é um caso de suíte, né? Assim, então as pessoas estão cada vez mais quebrando essa questão da setorização da casa, né? Da casa ser mais integrada, mais aberta. E isso eu entendo até que valoriza também a relação da família, né? Na questão das pessoas estarem mais em contato um com o outro e não estarem tão fechadas. Porque também tem aquela situação, né? De o filho ter tudo num quarto, cada um ter o seu universo dentro de cada quarto, que também acaba sendo saudável, mas não pode ter esse isolamento dentro de casa. Entender, né, assim, o equilíbrio entre a privacidade, né, e aí o estar junto, que é algo que, assim, normalmente, por exemplo, eu não sei como é que vocês avaliam. Pensar na saúde da casa, né, o ideal é que não tenha nos quartos os aparelhos tecnológicos, mas de qualquer maneira, até mesmo dentro da casa, as pessoas cada vez mais se isolam, né, assim, tem mais de um quarto, as crianças, as pessoas ficam dentro dos seus pequenos nichinhos. É isso que você está dizendo, que existe hoje uma consciência de quebrar um pouco e fazer espaços mais coletivos, ou ainda não? Ainda tem um pouco na questão, principalmente quando no caso de famílias com adolescente, aquela coisa do videogame, até pela questão
da bagunça, né? Daquele do movimento, som, do né? som. Então, ainda existe, mas assim, tem se valorizado muito a questão das áreas comuns como para integrar mesmo. Então, de você ter na sala o equipamento para todo mundo assistir aquele vídeo, aquele programa juntos. A cozinha está cada vez mais aberta para a sala, para receber os amigos. As divisórias não serem tão definidas. A gente vê até alguns empreendimentos aí hoje lançados mais que no estilo loft, tem esse estilo assim de ser mais integrado, mais aberto mesmo, né? Então isso tem sido assim uma configuração muito... A sua demanda maior é residencial ou também tem os comerciais? Tem os comerciais, assim, mas a gente ainda tem ido mais pela essa relação do contato mais pessoal até do que... Corporativo a gente tem algumas coisas, no caso a gente está trabalhando com hotéis hoje, então o hotel tem uma certa neutralidade nessa questão, embora tenha que ter essa questão do conforto, mas tem que ser algo mais generalizado, né? Então, como criar uma suíte, ou uma área de lazer, ou um lobby, centro de convenções, que são... Os espaços coletivos os mesmo, espaços coletivos. Então aí a gente acaba tendo uma neutralidade nesses espaços, que é uma demanda de transformação rápida. Então tem aquele custo dos investidores, então tem que ser uma mudança rápida, com custo acessível, mas a gente não chega tanto assim com o cliente final, no sentido de é um hóspede que está de passagem, então ele tem que estar próximo de se sentir em casa, ao mesmo tempo é um ambiente neutro, né? Então aí é um desafio um pouco mais delicado, né? A gente tem que ter mais cuidado. Mas existem diferenças também, porque eu não sei, pensando aqui ao falar com você, eu imagino, eu tenho visto isso um pouco nos hotéis, que existe também uma postura cada vez mais de fazerem centros de convenções nos hotéis, né? Não serem mais aquela leitura também de você passar uma temporada e ser bem recebido. Não, hoje em dia acho que a demanda maior também são, principalmente São Paulo, né? Isso também marca uma diferença na arquitetura dos hotéis, dessa demanda? Até sim, porque dentro desse segmento específico, até a gente tem observado muito isso na prática, desses ambientes comuns serem muito mais familiares, digamos assim. Então, quando você tem um centro de convenções, a recepção desse centro de convenções não ser um ambiente só com mesas frias, mas uma coisa mais lounge, uma coisa de servir, tomar um coquetel, ou ter... mesmo que seja ali esperando para entrar numa reunião, numa apresentação, de ser algo mais intimista, mais confortável, mais acolhedor até. Então o diferencial, isso é até curioso esse movimento, que o diferencial hoje que a rede hoteleira busca é de cada vez mais as pessoas voltarem para o lado... Família. Intimista. Não é mais aquela questão geral, fria, acho, né? de ser um espaço... para muitos, grande. Mas mesmo que seja para muitos, mas que dentro desse espaço grande, resgatar essa questão do humano, assim. Isso é um movimento que tem sido muito, muito latente, assim. Quer dizer, pode ainda não estar tão claro e consciente, mas a necessidade de voltar a ter esse aspecto gostoso que né, das pessoas estarem juntas, está faltando, acho que em todos os ambientes, é isso. Então, assim, mesmo que não seja tão pessoal, o impessoal acaba resgatando o pessoal, por mais incrível, mais estranho que possa parecer. Tá vendo? Você que está aí, né, dá uma olhada nisso, como é que está a tua vida? E repense um pouco, né, Guilherme, porque tem recursos. Existem, hoje o mercado está muito favorável para transformações rápidas, acessíveis, quer dizer, é possível. Mais fáceis e com recursos financeiros viáveis, né? Isso, mais fácil, que não demandam aquela questão, que as pessoas quando falam em reforma já vem aquela questão, quebrar, poeira. Hoje tem recursos simples, viáveis, rápidos, que você transforma o ambiente, deixa o ambiente... real para a condição e para aquele momento de uma forma bem prática, bem fácil. Se os nossos web espectadores quiserem, porque eu acredito que eles vão querer consultar você, como é que nós chegamos ao fim do nosso programa hoje, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, dissesse como é que os nossos web espectadores podem estar entrando em contato com você. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder apresentar um pouco mais da condição, né, hoje em dia da arquitetura até, né, e convido vocês a conhecer o nosso trabalho, né, tem o site, né,
Pode passar. Que é estudioarambê.com.br. Arambê é H-A-R-A-M-B-E-E. Estava entrando aqui no GC. E até é curioso, a gente escolheu esse nome até no sentido que ele é uma palavra africana, de origem africana, que significa todos juntos, todos unidos. Não é à toa nada, né? Então, juntos a gente pode fazer um espaço novo, um ambiente agradável e acessível para todos. E mais feliz. Obrigado por vocês estarem aí e até a semana que vem. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, obrigado a você.